Olá, Olá, dá para escutar bem aí? dá sim. Estou colocando a Lari também. Boa noite. Boa noite. Estão escutando e nos vendo bem? Oi, gente, deixa eu tentar entrar. Aí, consegui. Deu, Todo mundo aqui. minha nossa senhora, Todo mundo. deu Tudo bem, certo. Lari? Tudo bem, Gê? Tudo bem, Ricardo? Tudo bom e você? Tudo bem também. Ah, que legal. Hoje eu falei para o Ricardo que eu quero ouvir e aprender bastante com vocês. Ai, eu também vim preparada para ouvir. Quase que eu fiz uma pipoca para ficar comendo aqui, para ficar ouvindo. Eu não sou especialista em nada, eu nem sabia que roupa vestir hoje. Muito bem, eu acho que a gente pode começar. Hoje, se Deus quiser, essa live vai ficar salva, Essa a né? gente vai Porque conseguir. uma vez eu não consegui salvar. Mas tá no E YouTube. tá no YouTube, a primeira parte da live. Eu estou colocando alguns cortes, né, que a gente conseguiu fazer do vídeo todo, porque deu 1h30 de live a última vez. Foi longa, Tema bom, live boa, sempre rende, né? é É. verdade. Então vamos lá. Então, para quem não conhece, eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar com a Lari. Bora. Eu sou a Larissa, eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga, é, sou formada há uns 10 anos agora. Eu morei um tempo fora, trabalhei com crianças no Oriente Médio, com dificuldade de adaptação, crianças expatriadas. Depois eu me especializei em neuropsicologia no Einstein, depois fiz uma outra especialização em neurociências e comportamento na PUC, e aí fui fazer o meu mestrado na Federal do Paraná, em avaliação e reabilitação neuropsicológica. E aí lá eu entrei mais em contato com as altas habilidades e com a superdotação. Para entrar lá na Federal, o meu projeto de mestrado foi um projeto que, a priori, buscava identificar a questão da resiliência dessas crianças, porque a gente queria entender se a resposta delas ao trauma seria diferente ou não, por causa do sistema nervoso central e como trabalhava diferente. Mas aí a gente acabou trocando na metade do mestrado e foi rico da mesma forma, porque daí lá eu trabalhei com as crianças na primeira infância, no CAPUS, coordenando um projeto de pesquisa que trabalhava com essas crianças com precocidade intelectual. E hoje eu tenho a neuroinfância, que finalmente eu consegui trabalhar com aquilo que eu sempre sonhei, e é um projeto assim que eu me realizo todos os dias com os pequenos, avaliando, reabilitando, fazendo psicoterapia, é a menina dos meus olhos. E faz com maestria, né, Lari? Eu Ah, gente, obrigada. posso falar assim de carteirinha, que a Lari acompanha meu filho, acompanha alguns pacientes. Então, eu vejo que o trabalho realmente é feito com muito amor, com muita maestria mesmo. Obrigada, gente, que alegria ouvir isso. E eu queria que o Ricardo se apresentasse também, para que as pessoas possam te conhecer. Muita gente quer te conhecer, Ricardo. Então, Ricardo é aquele assim, todo mundo ouve falar, fala, será que ele existe mesmo, Ricardo? eu sou um ET. Eu também Tá fui na moda. com a superdotação há 53 anos, mas só descobri há 4. É, Eu tenho contato por dentro. É verdade. que legal. Sou fã de vocês duas. Muito fã. Então, conta um pouquinho quem é você, Ricardo, para as pessoas te conhecerem. Ah, então, eu sou esse cara aí que é o anti-exemplo, né,
o superdotado bem tratado. Eu sou o que seguiu o caminho difícil, que teve que bater cabeça, que teve que descobrir tudo sozinho e não entender nada, até alguém falar assim, eu sei o que você tem. Uhum. E aí eu olhar para trás e falar assim, putz, então é por isso que eu fiz isso, por isso que eu sou assim, não é nada daquilo que diziam para mim. Então, É. desde pequenininho aí eu sou diferente das pessoas com quem eu convivi. E eu gosto de falar diferente porque não é melhor nem pior, é diferente. E eu não encontrei muita gente parecida no caminho, não. E isso foi me colocando num lugar de observador dos outros e de mim mesmo. Então eu cresci sem entender muito bem o que acontecia em volta. Eu tinha a impressão que todo mundo era como eu. E eu ia descobrindo que não era. E aí eu ficava bastante confuso com tudo isso. Então, depois que eu comecei, eu trabalhei como, acho que como todo superdotado não diagnosticado, eu trabalhei num monte de área. Eu fui demitido de um monte de emprego, eu saí de um monte de emprego, eu mudei jeito de pensar, morei em 6 cidades, em 2 países. Eu fui tentando achar um lugar e nunca encontrei esse lugar assim. E quando conheci a Georgia, tudo meio que se encaixou, porque ela é um ser parecido, que tem a superdotação aí também, conseguiu enxergar quem eu era, conseguiu me trazer um lugar aí de conforto, onde eu podia me expressar sem tomar pedrada. E eu sempre entendi, depois que eu entendi, descobri a superdotação, que a gente precisa falar cada vez mais nisso, porque tem muita gente falando e muita gente falando besteira, né? É. E aí vai confundindo mais ainda a cabeça das pessoas. Essa história do QI, do laudo, virou um, virou uma conversa aí que tem vários rumos. Eu vivo aí Uhum. um monte de perfil de Instagram fazendo comentário para tentar trazer o tema para o centro, né? Para o que interessa mesmo, em vez de ficar discutindo o que, que é válido, o que, que não é válido, o que, que é esse número aí, para que ele serve. Uhum. Eu acho que tem muita glamorização em cima disso, mas assim, a gente já pode entrar quando a gente for falar das coisas aí, eu me aprofundo mais nisso. Mas eu sou esse ser que sempre se sentiu estranho e agora está começando a entender quem ele é. Ah, que legal. Então, eu quero começar, assim, mediando aqui essa nossa conversa. Hoje eu estou de mediadora, aprofundando um pouquinho, trazendo esse assunto que, como pediatra, eu sempre vejo a importância de acompanhar e de entender essas crianças que têm superdotação. Hoje eu vi uma pessoa falando no Instagram, agora virou a moda do superdotado, e que bom que você tem um filho superdotado, é melhor do que ter um filho com problema, né? Então, assim, são esse tipo de considerações que confundem mais do que ajudam, deixam Entendi. os pais cada vez mais em pânico, porque a maioria dos pais de criança superdotada que eu atendo no consultório estão completamente perdidos. Primeiro, porque a gente já conversou na primeira live que são crianças e depois se tornam adultos com muitos quadros de alergia, com asma, com otites de repetição, tem muitos quadros alérgicos que se agravam pelo estado de ansiedade que acaba aparecendo aí ao longo da vida. Então, entrando nessa seara, eu vejo como médica de criança que está formando um adulto que identificar a superdotação na infância, ela é fundamental para que esse adulto ele possa chegar no seu 100%, no 100% da sua capacidade. E Uhum. a não identificação, a gente chega na história do Ricardo, que é Exato. o que passou por todos os perrengues ao longo da vida. Uhum. E que, se você puder falar um pouquinho, Lari, para a gente,
O que você pensa disso? Se você ouve isso, né? Virou a modinha agora do momento. Qual que é a sua opinião sobre isso mesmo? Uhum. Eu acho que a gente está vivendo, eu concordo muito com o Ricardo quando que ele fala a questão da glamorização, né? Eu acho que as pessoas enxergam talvez um nicho que possa dar uma alavancada, talvez. Isso é normal, né, de acontecer. Mas eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso enquanto profissional de saúde e você, né, Gê, que tem uma visibilidade, assim, eu acho que enquanto a gente conseguir fazer isso que a gente está fazendo, no sentido de levar informação e informação realmente baseada em evidência, para que a gente possa, eu acho que combater é uma palavra forte, mas assim, para que a gente possa ir na contramão mesmo dessa gourmetização, né, do tema. Eu acho que o TEA passou por isso há um tempo atrás, o TDAH também, todo mundo falava, tá na moda ter TDAH, tá na moda ser autista, aí agora veio as altas habilidades. É. E eu acho que é um desserviço a gente chamar de moda uma condição do neurodesenvolvimento. E mais que isso, né, é uma desinformação muito grande e é muito sério a gente chamar de moda, porque a gente está contribuindo para essa invisibilidade do que vem junto com a condição, né? Nenhuma condição do neurodesenvolvimento ela vem livre de qualquer tipo de sofrimento. E se a gente faz esse tipo de post, de informação, se a gente promove esse tipo de informação, a gente está promovendo o sofrimento realmente, né? O olhar para a condição muito superficial. E eu acho que isso é muito problemático realmente. Sim. E você, nos seus atendimentos, quando você recebe essas famílias, você percebe essa ansiedade dos pais, essa sensação de estar perdido, de temer pelo futuro do filho, porque, como o Ricardo costuma falar, né, muitos superdotados são colocados como uma aberração. Então, vai lá no programa de televisão e fica, Uhum. né, sendo explorado, isso é uma exploração mesmo infantil. E você percebe isso, Lari, né, quando os pais chegam até você, ali naquele primeiro contato? Eu percebo, Gê, e a maioria, assim, chega mais perdida mesmo, né? Porque chega com um monte de problema que a escola colocou na mão, que os colegas colocam na outra, que a família fala, e aí chega com aquilo sem saber o que fazer, e fala, eu não sei, eu tô perdida. E aí, muitas vezes, isso chega em formato de queixa, né? Tipo, é uma criança que é problemática, é desatenta, tem problema de comportamento, é questionadora, ela quer mandar em tudo. Mas ele não obedece, ele não para quieto, ele anda na sala. E aí, depois, as questões de alergia, problema respiratório, dermatite. Nossa, e isso, esse mundo de problemas, às vezes, tem uma gênese, né? E aí, quando essa gênese a gente encontra e consegue pelo menos apontar uma lanterninha que seja sobre aquele, né, funcionamento da cabecinha do pequeno, eu acho que ajuda muito, porque pelo menos aí a gente começa a estabelecer um norte, né? Agora a gente tem para onde caminhar. É como se eles chegassem apanhando no escuro. Eu não sei de onde eu estou apanhando, mas eu tô recebendo pancada aqui o tempo todo. E aí, quando a gente consegue identificar alguma coisa desse tipo, é como se realmente a gente conseguisse começar a iluminar aquele caminho e estabelecer um norte para se caminhar. E acho que vai muito de encontro com o que o Ricardo falou também, que passou a vida toda achando que eu tenho alguma coisa, eu tenho algum problema, eu não sou igual a todo mundo, eu penso diferente, eu não consigo aguentar as pessoas falando, eu tenho sensibilidade auditiva, por que que eu não consigo ficar num ambiente com um monte de barulho e todo mundo tá aqui se divertindo? Qual que é o meu problema? E aí, quando a gente dá nome para isso, eu acredito que seja uma sensação
de alívio, não só para a família, mas para o indivíduo também, né? Para a criança que quantas vezes, assim, no final do processo de avaliação, eles vêm e geralmente a gente faz, né, uma conversa com os pais para ler o laudo, explicar tudo, e alguns deles vêm depois para eu explicar, ou vêm na mesma sessão de devolutiva, e aí eu explico o que foi encontrado. É tão bonito, eu fico emocionada, porque é tão bonito de ver o alívio mesmo, né? Tipo assim, isso! É E, isso, Terezinha. É. E, e sofrendo tanto desde sempre. é interessante isso, né? Porque eu e o Ricardo, a gente conversa bastante e pela minha história mesmo de vida, de ser médica, advogada, de ter dado aula de música a vida inteira, tocar milhões de instrumentos e tal, muitas vezes ao longo da minha vida, assim, se eu fechar os olhos, eu me lembro da sensação de passar por um lugar e escutar assim, ela é médica, advogada, toca piano, sabe? Aí assim, você fica assim, nossa, estão falando de mim, né? Assim, Uhum, e a gente acaba sendo sempre aquele ponto fora da curva mesmo. Então, uhum, o fato de ser fora da curva gera essa coisa assim, será, né? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que está tudo bem ou não, né? Aquela uhum. questão de o que eu estou fazendo de errado, né? Exato. Assim, hoje a gente vê os pais sendo orientados ou por pediatras, por neuropediatras, para buscar esse laudo, para buscar essa investigação. Mas eu, Ricardo, que já somos lá da década de 70, nossos pais não tinham esse conhecimento. Exato. Então, eles nem sabiam. Eu lembro que meu pai sempre falava assim: você é inteligente, você não sabe o que você faz com a sua inteligência. Olha. Ele falava essas frases, né? Meu pai era superdotado. Meu pai, ele gostava de brincar com a gente de cálculo e eu odiava isso. Então, a viagem de Santa Cruz do Rio Pardo até São Paulo, que durava ali umas 5 horas, era assim, aqui nesse pasto tem 500 bois, ali no outro tem não sei quantos. E ele queria que a gente ficasse fazendo conta, porque isso era legal para ele. Para ele era legal, né? Para o Ele meu estava promovendo a maior diversão. Pois é. E assim, mas eles não sabiam o que fazer. Então, eu entendo quando você até se emociona quando fala disso, porque quando a gente entende que o nosso filho ele está fora da curva também, e como disse o Ricardo, não significa ser melhor ou pior, ele só está fora do padrão. Uhum. Faz um alívio realmente para a gente, porque você começa a entender todo o comportamento Exato. desde ali de pequenininho, né? Então, quanto mais cedo você chega nessa conclusão, melhor você conduz e os pais também têm essa sensação de eu sei o que ele tem. Eu É, acho que isso faz toda a diferença, né? Ele sem não é um dúvida. problema, eu sei o que ele tem, né? Exatamente. Exatamente. Isso tem explicação. Tudo isso tem explicação. É, é. E Ricardo, conta um pouco como era a sua relação com seus pais, como que você era quando criança, até para a gente entender como que foi a sua vida um pouquinho. Eu acho que eu posso ajudar nisso, porque como vocês propuseram na live de falar de será que a gente está fazendo a identificação da maneira correta, eu posso mostrar o que acontece quando você não é identificado. Eu desde pequeno eu fui sozinho, sozinho de verdade, porque eu precisava não ser eu para poder conviver com as pessoas, porque o que eu queria, o que eu gostava não interessava para ninguém. Uhum. Quando eu era criança, 4 anos, eu lembro que eu olhava para o céu e ficava pensando: o que, que é isso aqui? De onde eu vim? Que eu beliscava minha pele e eu falava: o que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui tudo? E meus pais espíritas assim falavam muito dessas coisas assim, eu tentava entender aquilo e eu achava meio que um absurdo eles me levarem nesses cultos aí, porque eu achava que era demais para minha cabeça ficar pensando em depois da vida, sendo que eu tô vivo. Nossa, é verdade. E eu perguntava coisas, eles não sabiam responder, eles
brigavam comigo porque achavam que eu estava querendo bagunçar, mas eu queria saber. Eu nunca consegui ir em frente se eu não sei, né? Eu não consigo andar se eu não tenho resposta. Se eu não fecho minhas janelas, eu não consigo abrir outras. Me incomoda, me deixa nervoso, assim, irritado. E é uma irritação que eu não escolho ter, que eu tenho. Exato. E quando eu acho que, assim, agora estudando um pouquinho mais, comecei a fazer psicologia, você vai vendo o que é o desenvolvimento humano, né? O cérebro em desenvolvimento, incapaz de fazer algumas coisas porque não tem maturidade ainda, né? Fisiológica para isso. Você, às vezes, é cobrado por ser inteligente desproporcionalmente, né? Uhum. Inteligente dá a impressão que você pode ser cobrado como quase um adulto. E isso começa a acelerar em você uma coisa de eu não posso errar. Eu só sou validado quando eu acerto, quando eu faço alguma coisa brilhante. Então eu lembro que eu comecei a falar cedo, eu não engatinhei, eu comecei a caminhar e corria, tá? E eu falava coisas para minha mãe com 3 anos, assim, que ela ficava assombrada. Tipo, um dia ela falou não para mim por alguma coisa, eu falei que eu ia botar ela no asilo quando eu crescesse. Com 3 anos eu já entendia a lógica, né, de que eu ia virar pai dela quando ela ficasse velha e tomar decisão sobre a vida dela. Então eu ensinava meu irmão a cair do berço, eu roubava a mamadeira dele para eu tomar a mamadeira dele, porque eu tinha ciúmes dele. E aí quando eu tive o Calvet Pets com 7 anos, eu não entendia por que as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um coitadinho, porque ou eu estava de cadeira de roda ou de aparelho, porque eu não me sentia assim, aí de tanto ver eles me tratando assim, eu comecei a me sentir assim e até entender que tinha um benefício em se fazer de vítima, que eu conseguia. Olha. Então eu fui virando um manipuladorzinho, porque era o jeito que eu ia experimentando as coisas, a vida. E aí eu via sempre meus pais falando que eu era muito inteligente e isso que me dava como uma responsabilidade sobre tudo que eu fazia ser muito bem feito. Eu lembro que eu comecei a desenhar muito cedo e aí todo mundo me pedia desenho e eu parei de desenhar porque eu não queria ficar desenhando o que os outros queriam. Eu não achava que tinham que ficar me encomendando desenho, então eu parava. E aí eu comecei a ver isso, tipo, eu começava a fingir que eu era idiota para poder conviver com quem eu achava que era idiota. Não que as pessoas fossem, mas quem eu achava que... Uhum. Então eu tinha comportamentos assim que eu parecia um ator, porque eu não me sentia eu mesmo em nenhum momento, eu nunca me sentia feliz assim, porque eu não podia ser o que eu era, eu não podia falar sobre o que eu queria. E quando eu falava as coisas que eu gostava, porque eu li a Enciclopédia Britânica com 7 anos, 2 vezes. Eu li Machado de Assis sozinho, sem ninguém me indicar ele, porque meus pais não tinham hábito de leitura, nem cultura musical. O meu pai fez até quarta série, minha mãe até oitava, ou vice-versa, um dos dois, não sei qual dos dois que fez qual, mas meu pai também, ele provavelmente é um superdotado, porque ele foi um polícia diferente, que também prendeu o bandido da luz vermelha, não queria crédito por nada, brigava com todo mundo, expulsava ele das delegacias porque ele queria trabalhar e os outros não. Então ele tem essa história de ser um cara isolado também, diferente, e ele é muito humilde por causa da vida dele. Ele foi um cara que ou almoçava ou jantava muito, um bom tempo da vida dele. Então também eles não tinham muito entendimento do que era o Ricardo ser inteligente. Para eles também eu era complicado, eu era difícil. Quando a Jorge me conheceu, ela viu o trapo que eu tava, né? Quando eu voltei do Uruguai, eu tava acabado, eu tava num momento assim que eu não tinha perspectiva nem esperança de nada mais. E porque eu fui tentando muitas coisas, eu mudei de cidade, eu mudei de trabalho, eu cancelei muitas amizades porque eu abandonava meus amigos, minhas relações, porque chegava uma hora que não dava mais, que eu não conseguia mais fazer esse fingimento de, Exato. ah, beleza, eu quero conversar, você não quer, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, eu quero conversar, eu quero entender, eu quero viver essa vida fingindo uma vida de teatro, de personagem. Isso me deixava mal, eu gostava de explorar meu potencial. Uhum. Aí você começa a querer ser querido o tempo todo, então eu tive sempre muito nervosismo porque ninguém me escutava, porque era expulso de aula de catecismo porque eu perguntava, tá, e depois do Adão e Eva veio o resto da onde? E eles ficavam assim, ah, os árabes. E os árabes vieram da onde? Aí, você é subversivo. Aí me chamavam minha mãe. Aí quando eu ganhei um concurso de pintura no Rio Branco, colégio rotariano, todo importantão lá, o cara virou para mim e falou assim, o meu desenho ficou exposto na portaria do colégio. Ele falou, foi você mesmo que fez esse desenho?
Tipo, para um menino, olha que ignorante, o idiota diretor do colégio. Aí eu virei para ele e falei, eu posso provar para você que eu... Não, fui eu que fiz. Ele falou, você pode provar? Eu falei assim, eu posso desenhar para você de novo aqui, mas eu não vou fazer isso. Você pode pegar esse prêmio e dar para outra pessoa. Eu tive vários momentos assim, profissionalmente também, de estar em empresas em que eu via as coisas, ia falar e as pessoas ficavam me desestimulando a pensar, a fazer tudo. E isso era muito frustrante, porque eu engolia isso. Então, problema Uhum. digestivo, cibo, eu não consigo. Se eu comer agora, eu só vou dormir 4 da manhã, que é a hora que eu faço a digestão. Eu perdi todos os meus dentes por bruxismo, trincava a raiz. Quando o cara, eu vejo essas coisas em perfis de Instagram, tem gente que está estudando para ganhar nota mais alta no laudo, com coisa de internet. Me dá dó, porque eu acho que ele tem que pegar o pacote superdotado completo, que daí já vem com depressão, É, fobia, ansiedade, com um amigo olhando feio exatamente. para ele, que quando você vai sentar parece que você é o gangorra, que você senta os outros levantam. Porque você incomoda as pessoas, porque você pergunta, porque você está enxergando quando ela está mentindo, você vê uma incoerência. Você tem um radar para isso. E Uhum. isso sem orientação é uma desgraça, porque é como você ter uma Ferrari e não saber dirigir ela, você vai bater ela o tempo todo. E é uma Ferrari. E eu acho que, assim, pelo que eu venho estudando, e acho que é um negócio legal para te perguntar também, Larissa, que eu vejo assim muita abordagem com relação à superdotação é baseada em adaptação ao mundo, né? Eu imagino hoje eu falando com meu filho José, que é um superdotado que está lá na Alemanha, ele eu posso dizer que é porque ele fez durante a faculdade de psicologia lá em Hamburgo a avaliação. Ele esconde isso brutalmente, assim, ele acha que isso é um problema. Falar que é superdotado, ele arrumou um trabalho, ele nem menciona isso, ele tenta disfarçar que ele é lá na Alemanha ainda, né, que é o berço da psicologia. E, Uhum. e ele me disse hoje a gente estava conversando e falou, puta, pai, você achou a metáfora perfeita. Eu falei assim, ser superdotado é você estar com a camisa do Corinthians na torcida do Palmeiras o dia inteiro. O tempo todo. Ou vice-versa, entendeu? Não importa qual, mas Uhum. aquela sensação que você não é querido ali, que você vai tomar porrada a qualquer momento, que você é uma ameaça. Eu fiz um vídeo recente, botei no meu canal sobre gifted fobia, que fala sobre essa aversão ao superdotado, que vem em forma de deboche, que vem em forma de meme. E eu explico no meio, depois de contar a história de um monte de superdotado que todo mundo adora usar camiseta, mas só porque estão mortos, né? Porque quando eram vivos não aguentavam conviver com eles. Uhum. Eu explico para eles que você não precisa tratar mal o superdotado, ele já é muito bom em fazer isso com ele mesmo. Né? Ele é o É, primeiro a se tratar mal, a ser autocrítico, a ser muito exigente, a ter um perfeccionismo que tira o sono, a não dormir direito, a ter essas travas de musculares o tempo todo, essa contração excessiva, porque uhum. parece que você está num lugar que não é seu planeta de verdade. Então, tipo, não, eu sou muito militante da descoberta mais rápido possível da superdotação, porque eu espero que o sentido de todo o sofrimento que eu passei seja que outros não passem. Exatamente. Eu não desejo para ninguém, não desejo mesmo. Eu sei que tem gente que pode falar, tem gente que está vivendo uma vida muito pior, mas ninguém está no meu sapato para saber o Ô, que é Ricardo, sentir tudo isso. mas você acredita que, por exemplo, se você tivesse descoberto, identificado antes, o que que você pensa que teria mudado Muita coisa. dentro de um, assim, porque o ambiente, se hoje já é difícil a gente conseguir fazer que as pessoas compreendam a condição e que isso não se repita, o que que você acredita que teria dado para mudar? Teria, Além da sua própria, né, sapiência de si. eu acho que teria me dado controle das situações no sentido da autoproteção, porque Hum, envolveria com nenhuma mulher que não tivesse mínimo entendimento de quem eu era, não esticaria uma relação com uma pessoa que não pudesse entender quem eu era, não porque ela é menos, entendi. mas pela incompatibilidade mesmo. Eu não ficava Exato. tentando me ajustar aos outros o tempo todo porque eu achava que o problema era comigo, porque eu nunca achei que eu fosse superdotado. Nunca, nem Hum, pensei que eu tivesse superdotação. Para mim, superdotação era
falar mandarim com 4 anos, era fazer equação com 5 anos. Eu nunca tive, eu não fui, eu sempre tive uma memória impressionante. Isso eu tenho para falas, para conversas, para eu vou no supermercado uma vez, no dia seguinte eu sei onde está tudo. Quando eu fui locutor na rádio, eu não fiz curso no Senac, eu entrei na rádio de um outro jeito. Eu sempre encontrei um caminho meu para fazer as coisas. Eu, quando virei redator, eu nunca tinha feito estágio. Eu menti em todas as agências que eu tinha feito estágio. E eles acreditaram, me botaram para trabalhar e 2 meses depois eu estava ganhando prêmio. Porque eu sabia que eu dava conta das coisas, mas eu não tinha medo de arriscar porque eu era muito confiante. Só que eu não sabia que isso era superdotação. Eu só achava que eu era esperto. Era a diferença. Eu acreditava que as pessoas tinham pensamentos como os meus. E eu achava que a má vontade delas, era a má vontade delas comigo. Se eu soubesse, eu ia entender que eu não poderia exigir delas uma compreensão de igual para igual. Eu ia entender que talvez eu tivesse que aprender a falar com elas de outro modo, sem que isso anulasse a minha identidade. Porque eu não sabia quem eu era. Eu era uma pessoa que ficava buscando alguém que me escutasse. Porque eu gostava de escutar as pessoas. Eu sempre tive interesse nas pessoas. Desde pequeno. Eu sempre tive um senso de justiça que me atrapalhou a vida inteira. Porque, por exemplo, eu lembro que eu peguei um freela uma vez para ajudar um amigo de publicidade. E eu não queria pegar esse freela porque eu ia passar. Era o fim de semana meu com o José, já era separado da mãe dele. Mas eu peguei para ajudar ele, porque ele pediu para eu fazer isso. Ele pediu um favor. Então não era pelo dinheiro nem nada. E aí eu fiz o freela lá e era um. Tinha que fazer slogan e um folder. E aí eu fiz, entreguei os slogans, aí o cara, a mulher da agência que era intermediária falou, olha, ele falou que os slogans não precisa mais, mas eu já tinha trabalhado. Isso eu já achava uma falta de respeito isso. E aí quando ele falou assim, o folder ele quer conversar com você porque não é bem isso. Aí ele foi, conversou comigo, quando eu entreguei o folder para ele, eu tinha até esquecido o trabalho. A mulher me ligou para falar que ia sair o pagamento e que ele só ia me pagar metade porque ele me ajudou a fazer o folder. Aí eu falei para ela, faz assim, fala para ele que eu não quero receber nada, que se eu pudesse eu vomitava o copo d'água que ele me deu, porque eu tenho de ter tido um contato com ele. Eu vou lavar minha mão 50 vezes para qualquer resquício de contato com um ser humano dessa espécie, que tem esse tipo de caráter. Isso doía em mim de verdade, não era que era uma agressão, que era, tipo, eu não entendia como é que uma pessoa pode ser tão desrespeitosa com a outra, sabe? Exato. Eu não tinha correspondência. Às vezes eu contava esses casos para as pessoas e eles ficavam me olhando assim, tipo, por que esse cara tá desse jeito? Assim, eu não. Por que ele tá sentindo tanto? E é que nem você falou, tipo, ter que usar óculos escuros. Não, a luz me incomoda, o barulho me incomoda, e começa a incomodar de um jeito físico. A Jorge sabe disso, ela me olha e já sabe. Eu tenho que levantar e ir lá para fora, onde está silêncio, ou ficar assim nos lugares, porque parece que tem um liquidificador na sua cabeça. E aí, qual que são as consequências disso? Você vai se viciar em alguma coisa, ou cigarro, ou droga, porque você quer fugir, você quer desligar a sua cabeça. Você vai comer pra caramba ou não vai comer? Você vai ser uma pessoa que vai ter uma tendência à compulsão. Você vai ser uma pessoa que não vai ter tolerância com os outros. E aí é que nem no X-Men, sabe? Os super-heróis lá, que são os mutantes. Eu acho que ele é uma metáfora da superdotação. Você pode ser o mutante do bem e do mal, porque você pode ser um que fica encolhido e pode ser como eu, que fica com raiva do mundo. Porque eu tinha raiva. Eu falava assim, não é possível que elas são desse jeito, que me tratam tão mal. É como se você reagisse o tempo todo, né? E eu falava, por quê? O que eu fiz para essa pessoa fazer isso comigo? E difícil, porque na argumentação ninguém levava. Que nem te falei, na rádio lá eu sabia onde estavam todos os CDs. Tipo, o cara falava Smashing Pumpkins, eu falava 1228, Tonight Night, faixa 12. Eu sei, até hoje eu sei todas a sequência das músicas que eu tocava lá. E eu criei um personagem imaginário lá, que era o Café, para quando eu errava as coisas, eu punha a culpa nele, as pessoas mandavam. Então, tipo, eu sempre encontrava um jeito de fazer minhas coisas, sabe? E aí eu não via que as pessoas valorizavam muito isso. Pelo contrário, quando você está num ambiente corporativo, parece que você atrapalha quando você é assim, quando você está buscando fazer mais do que te pedem. Eu lembro que quando eu era redator, às vezes nas agências que eu trabalhei, os caras entregavam 10, 15 títulos por anúncio. Eu entregava 1.300, porque eu ficava olhando. Eu não parava, eu tinha um hiperfoco, uma coisa que eu não entendia porque que eles queriam ir embora às 7 da noite. Eu achava que tinha que ficar lá até ficar bom, e nunca estava bom. E é a mesma coisa, eu demorei no canal no YouTube porque eu nunca estava bom, nunca eu achava que era perfeito o suficiente. Isso é verdade.
eu tinha alguma coisa para falar, todo mundo falava, pô, você devia escrever um livro. Eu falava, você me escreve. Quem sou eu para escrever alguma coisa para alguém ler? Tipo, nunca tive dentro de mim uma valorização, uma autovalorização, sabe? Então, Uhum. o tempo todo, buscava ser legal com todo mundo, toda hora, a meu custo, abrir mão das coisas que eu gostava para dar para os outros. As pessoas iam na minha casa e falavam assim, olha que legal isso aqui, eu falava, pega para você, porque você fica meio carente, acho, de alguém que olhe para você e fale assim, deixa eu ver quem é essa pessoa aí. Enxergue, né? Isso aí não é para ninguém ter dó de mim que eu tô falando isso. Isso aí que eu tô falando assim, leva seu filho para ser avaliado, porque Isso. vai evitar que ele passe por toda essa desgraça aí. E assim, hoje eu não reclamo disso, hoje eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Quando aconteceu comigo o que te emocionou, eu falo desse assunto, é difícil não me emocionar, porque foi muito simbólico. A hora que eu descobri isso, eu falei assim, caramba, eu já liguei para o José na hora, eu falei, filho, você provavelmente tem isso também, porque você é como seu pai em muitas coisas. E acho que é importante você saber disso, porque, cara, isso pode te destruir de uma forma absurda. Eu já pensei em me matar várias vezes durante a minha vida. As vezes que foram mais pesadas não aconteceu porque eu já tinha filhos. Porque eu tinha filhos, eu não fiz isso. Mas Uhum. aguentava mais, já tentar e não conseguir ter nada de volta. Eu sentia que era uma vida onde eu dava muito, eu dava muito, eu dava muito. Eu sempre era o que abria a mão, eu sempre era o que dava o passo à frente, o passo para trás, quando precisava ser para trás. E aí eu não percebia que isso me levava para lugar nenhum, porque eu continuava sem conseguir trabalho, eu já era visto como uma pessoa difícil em tudo que é lugar. A Jorge um dia pediu para fazer um exercício de colocar todas as palavras que colaram em mim durante a vida e deu 3 folhas. Que palavra bonita, sabe? Você imagina, desde idiota, complicado, difícil, vagabundo, preguiçoso, interesseiro. O que você puder imaginar tinha ali na minha lista. Coisa que eu ouvi de todo mundo a vida inteira. E não é dizendo que eu era uma pessoa santa, porque não, eu nunca tornei a vida de ninguém fácil mesmo, não. Na argumentação, eu não parava até eu ficar satisfeito, assim. Então, geralmente eu aprendi onde era o ponto fraco das pessoas e eu ia em cima do ponto fraco delas para agredir elas de volta, porque eu achava que era uma troca de agressão o tempo todo. É, Eu não tinha preparo emocional. Eu não tinha nenhuma estabilidade. É o que o José fala para mim, brincando. Ele fala assim, pai, você é o cara mais inteligente que eu já conheci, que eu conheço, e eu conheço bastante gente inteligente, mas a sua inteligência emocional, pai, pelo amor de Deus, ela é de um subnormal, porque uhum. é muito, é ferida. O José é direto comigo, a gente tem uma relação ótima nisso. E ouvindo o Ricardo falar isso, né, assim, e eu estou vendo aqui os comentários, né, quando que é melhor a gente falar isso para a criança, eu, Depois, como pediatra, eu não sei, eu quero ouvir a opinião da Lari sobre isso. Como pediatra, eu acho que a criança sempre tem que saber o que ela tem. É lógico que a gente tem a forma correta de falar, né, dependendo da idade da criança. O Bernardo mesmo, eu sempre entendia que ele tinha uma superdotação e eu sempre explicava para ele assim, filho, você pensa diferente. A sua cabecinha pensa diferente, até ele conseguir ter a compreensão de que ele era um pouquinho diferente dos coleguinhas, porque chegou num momento que ele também começou a se sentir aquele peixe fora d'água. Então, acho que, como pediatra, eu vejo a importância assim, de falar, de mostrar, de acordo com o entendimento da criança, pela idade dela, mas ela tem que saber o que ela é para que ela não fique assim, né? Tentando, se sentindo na torcida palmeirense, na torcida do São Paulo ou do Exatamente. na defensiva o tempo todo, porque acaba sendo julgado, sendo taxado, né? São os nomes, né? Como o Ricardo falou, que foi chamado a vida toda. Então, e não é para. É esse medo que eu acho que é o ponto crucial da gente conversar aqui hoje, que é uma virada de chave na vida dessa pessoa, desse ser humano, seja ele criança, adolescente, adulto ou idoso. Quando você sabe o que você é, como você é, você se entende, você consegue se relacionar melhor com as pessoas.
E o que a gente percebe? Que a criança ela começa a se tornar o problema, porque as outras pessoas não sabem lidar com isso. Exato. Né? Então, essa é a minha visão como pediatra, mas eu acho que a Lari tem uma visão até mais profunda do que isso pelo seu dia a dia aí com as crianças, né, Lari? Ah, mas eu compartilho 100%, Gê, do que você falou. É exatamente isso que eu penso. Eu acho que é uma questão até de respeito. A gente entender que apesar da idade, se trata de um indivíduo e que, por mais que, sei lá, hoje não esteja acontecendo nada que torne a vidinha deles um pouco mais complicada no ambiente escolar, pode ser que aconteça, pode ser que ele esteja percebendo e que não esteja verbalizando, pode ser que ele esteja só sentindo um desconforto e que ele não sabe nomear ainda. Então, eu acho que é sempre interessante, e é bem o que você falou, respeitar a idade daquela criança e tentar fazer o mais compatível possível com a idade. Então, sei lá, 4, 5 anos, a gente explica de uma forma, a gente usa, sei lá, os personagens que a criança gosta. Eu parto sempre desse princípio, assim, eu vou vendo do que eles gostam, do que eles brincam, aí eu tento fazer analogias, pergunto se faz sentido, e aí tem uns que a grande maioria, né, eles não se satisfazem com só uma mera explicação. Então, a grande maioria vai perguntar, mas por quê? Mas o que acontece? Mas por que a minha cabeça é diferente? Mas por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? E aí eu vou explicando. E funciona muito bem, sabe? Eu explico, assim, eu falo que dentro da cabecinha deles tem, sei lá, teve um que eu falei assim, tá vendo a gente tava brincando com aquele jogo agora do Rush. E aí tava cheio de carrinho. Eu falei, a sua cabeça é como se tivesse mais carrinhos que a cabeça dos outros. E eles vão para lá e para cá muito mais rápido do que a cabeça dos seus amigos. Então, por isso que às vezes, cara, é difícil deles entenderem. Às vezes você não vai concordar com alguma coisa que a professora falou, ou às vezes você vai começar a se incomodar com o barulho, ou você vai andar na ponta do pé. É por isso que essas coisas agora. Por isso que você senta em W, por isso que você coloca a perninha para cima, que você não consegue sentar no refeitório igual as outras crianças. Por isso, porque o seu cérebro aqui dentro está funcionando diferente deles. E é o que o Ricardo falou, não é nem melhor e nem pior, mas é diferente. E aí eu sempre falo, pô, cara, mó da hora. Imagina, que da hora. Aí teve esse último que eu acho que eu até encaminhei para vocês, gente, tinha uma dermatite, uma questão de dermatite muito, muito, muito importante, assim. E sofrendo muito na escola por causa do bullying. E ele chegou assim com uma sintomatologia depressiva muito aguda para uma criança de 6 anos de idade, 7 anos. Muito novinho e com pensamentos já com ideação suicida, se sentindo solitário, verbalizava muitas vezes que eu não entendo por que eles não querem brincar comigo. Eu tenho ideias muito boas. Nossa, isso é tão doído. Imagina, pra mim que encontro uma vez por semana já é doído de ouvir, imagina a família ouvindo isso. Sim. E não queria mais ir pra escola. Aí eu não quero mais ir. E a mãe pediu pra dar um jeito dele não ir mais, não precisar ir mais. E aí, quando chegou o laudo, ele participou da devolutiva. E ele sentou, ele e a mãe sentaram, ele como um lorde, sentadinho ali, dando as coçadinhas dele e ouvindo. E depois, e ele perguntava tudo. Eu achei fascinante explicar, ler aquele laudo de 40 páginas. Ele prestou atenção em cada pedaço do laudo. A análise qualitativa, ele perguntava o significado de cada construto. Mas o que significa? Por que aqui está escrito memória de curto prazo e aqui está escrito memória de longo prazo? Qual que é a diferença? Nossa, eu sou muito bom nisso, hein? E aí, no final, ele falou, ué, mas então é isso? Eu falei, é isso. É isso, cara dele. Então, eu sou muito inteligente. Eu falei, cara, você é muito inteligente. Eu falei, não. Aí ele perguntou, o que significa esse percentil 98? Eu falei, cara, que de 100 crianças, você supera 98 delas nesse quesito aqui. Dele. Eu
Nossa, então eu sou muito inteligente. Falei, cara, você é? E aí ele saiu se achando. Ele falou, nossa, porque até então a imagem que ele tinha dele era isso. Ele era Ele um é um problema, problema. É. ele era rechaçado, o problema dele era questão de pele, ele não tinha brincadeiras interessantes para os amigos, porque ele era esquisito. Logo, eu devo me retirar desse ambiente e me desgrudar da sociedade. E enquanto é o oposto, você tem que se sentir muito bem com quem você é. Você é um cara legal pra caramba. As suas ideias são realmente muito legais. Só que elas são diferentes. E uma hora você vai achar alguém que vai achar suas ideias legais pra caramba também. E aí você vai ver como é maneiro. Mas até então, é doído. É. Eu acho que essa parte, né, de ser doído. Ontem eu até conversei com a Larissa sobre um paciente que é a mesma coisa, né? Então, assim, tem a superdotação, tem o hiperfoco, senta em W, tem as alergias e começou a desenvolver agora um transtorno de ansiedade. E tem só 5 anos. Então, é importante ele saber. Ontem eu conversei, né, com ele, falei, olha, você tem uma cabeça muito boa. Então, estava ensinando ele a fazer a respiração. Eu falei, quando você sentir que está dando, né? O coraçãozinho acelerou, e cheira a flor e apaga a vela, cheira a flor, porque assim, ele precisa encontrar um meio. Se regular. Nós que somos mais velhos, a gente foi buscando, encontrando na raça, né? Exato. Uma forma da gente desestressar. Eu me lembro que eu chegava a estudar 8 horas de piano por dia. Quando eu estava assim, eu sentava no piano, eu ficava 8 horas tocando sem parar. É a Nossa. forma de me regular. Cada um encontra. Hoje a gente tem muitos métodos, a gente tem a psicoterapia, a gente tem ajuda, várias terapias que nos ajudam, mas assim, eu e o Ricardo, a gente sempre acompanha alguns posts sobre superdotação e tem muitos adultos. Outro dia o Ricardo até printou, né? Que a sensação é a mesma. A maioria fala assim, eu falo que eu sou superdotada, eu não quero que ninguém saiba, porque eu sofro pra caramba. Então, a gente, a cada 10 comentários, 9 são comentários se autodepreciando, sabe? Eu não quero que ninguém saiba, eu sofro. Então, por que que é importante a gente diagnosticar na infância? Para que essa criança tenha esse suporte, tenha uma condução adequada, para que não chegue lá na vida adulta dessa forma, com o corpo tão sofrido, né? Essa ideia Exatamente. é que vocês tinham comentado da liga, não é uma liga mais, né? É uma academia agora. Ela funciona para isso, porque eu acho assim que era isso que eu queria falar com ela. Que muito do que é hoje a intervenção com o superdotado é para ele se adaptar. E assim, eu acho que talvez tenha um outro caminho, que eu acho que o caminho é assim, se você tem uma Ferrari, você vai aprender a pilotar essa Ferrari. Você não precisa dirigir ela igual um Fiat Uno. Exatamente. Você tem que dirigir sua Ferrari e você tem ela pode ir muito rápido, ela é muito potente, então usa a Ferrari. Não tenha vergonha de acelerar a sua Ferrari. Uhum. E sinto gosto disso, porque é isso que realiza. E é o que eu tenho aprendido nesse tempo que eu descobri que eu sou superdotado. Eu passei a não me importar com como as pessoas me veem mais. Isso foi fantástico. Eu passei a ignorar tudo aqueles rótulos que eles colaram em mim, que ainda tem meus traumas. Eu acho que o superdotado ele é muito propenso a trauma, pela invalidação, pela maneira como ele é forçado a se adaptar, até pela própria família. Quando ele começa a ser convidado para as festas, a mãe e o pai acham que ele tem que mudar o comportamento dele, e ele não tem que mudar o comportamento dele. Eu acho que não tem nenhum problema ele descobrir que ele vai ser um empreendedor, que ele não vai se adequar em uma empresa quadrada. E isso não é um problema, porque ele vai ser justo esses caras que montam essas empresas unicórnio. Ele vai ser essa pessoa que tem capacidade de resolver um problema social, econômico, político.
E se ele se juntar com outros superdotados, cada um no seu eixo de inteligência, porque eles são muito diferentes entre si, eles vão conseguir somar essa força. E foi o que eu comentei com você um dia por cima, que eu comparo com um porta-avião, né? Um porta-avião Ah, é. é uma entidade atômica que anda no meio do oceano com um motor atômico. Ele está sempre em movimento. Ele tem um caça que decola do 0 a 300 por hora para depois atingir velocidade Mach 8, Mach 3, Mach 4, depende do caça. Em instantes, o corpo do piloto ele é um corpo muito bem preparado para cervical, para essa aceleração. Ele chega a 300 por hora num avião, num navio andando contra o vento. E ele vai de 300 a 0 em 2 segundos, que também para o corpo é um choque. E ele tem que tomar decisões, apertar botões, comunicar, e ele está sozinho dentro de uma máquina impressionante. E o superdotado é esse piloto. Só que esse piloto, ele precisa das outras 5.000 pessoas que estão no porta-avião, que é o cozinheiro, o cara da manutenção, o faxineiro, o que limpa o banho, as reuniões de briefing e debriefing, que é pós-missão, que são super importantes. Ele precisa ter o foco, ele precisa aprender a conviver com essas pessoas, mas não significa se adaptar a elas. Isso, exato. Ele tem que saber quem ele é, do que ele pode, do que ele é capaz, e ele não precisa se sentir mais ou menos. O que vocês estavam comentando aí vai para os dois lados. Por exemplo, eu sofri bullying na escola. O que aconteceu? Com 16 anos eu estava me entupindo de esteroide anabolizante, ficando gigante. Eu queria pesar 120 quilos com 10% de gordura, e eu não sosseguei enquanto eu não fui na casa de um por um que me fez bullying e esmaguei eles na frente da mãe deles. E era uma vingança Lianisson, sabe? Tipo, eu precisava botar isso para fora. Outras pessoas vão para esse lado depois, mais para frente, ficando mais depressivo. Porque também a hora que você vai com essa ansiedade no talo, vem uma puta depressão depois. Quando eu fui morar no Uruguai, eu parei de tomar os remédios sozinho. Eu tive uma crise, depois de muito tempo, eu andava com um Rivotril no bolso, caso eu tivesse que usar. Eu lembro que eu tive uma crise no ônibus, voltando para o apartamento. E eu não lembrava, assim, era a terceira vez que eu ia, então não tinha muita ideia ainda de distância, sabe? De estar longe, estar perto. E era outro país e estava a menos 4 graus esse dia, então não tinha nem roupa para isso. E aí eu lembro que eu comecei a ter uma crise no ônibus, porque estava muito barulho, tinha muita gente fazendo barulho. Aí eu tomei 3 gotas, nada. 3 gotas, nada. Eu cheguei a tomar 3 gotas e não aconteceu nada. Aí eu pedi para o motorista me deixar descer, porque eu não sabia o que fazer, estava em desespero. Eu desci do ônibus, deitei no chão, não tinha ninguém na rua, porque era inverno, estava menos 4 graus, era fora de Montevidéu, então era deserto. Eu estava mais ou menos, hoje eu sei, a uns 3, 4 quilômetros de onde eu morava, mas eu não tinha ideia de distância. Sim. Eu não tinha crédito no celular, eu não tinha dinheiro para pegar outro ônibus, eu não tinha para quem ligar, mesmo que eu tivesse crédito para me socorrer. Minha família estava aqui no Brasil. Aí eu falei, pronto, agora eu vou morrer. E me deu uma paz essa hora que eu falei assim, eu vou morrer. E eu deitei no chão, na calçada, e falei, eu vou morrer, pronto. Ótimo, acabou esse... Acabou. Uhum. Aí uma hora eu levantei, não foi que eu quis levantar, eu levantei, parece que alguém me jogou para cima. Eu comecei a andar. Aí eu cheguei no prédio, o porteiro falou comigo, parece que você voltou de uma guerra. Eu falei, voltei e ganhei. E aí eu não vi os vários postos de conveniência no caminho, eu nem enxerguei eles, porque eu estava num estado que eu não sei explicar, não consigo definir ele. Mas são coisas que quando eu gosto de falar, para você saber isso com relação ao seu filho, que ele não precise fazer nada disso na vida, sabe? Que ele não precise ter essa raiva do mundo, que ele só entenda quem ele é e que ele possa ir começando a entender e falar assim, ah, beleza, eu não preciso convencer ninguém, eu não preciso que essa pessoa me entenda, eu não preciso ficar explicando, porque vem muita agonia disso. Eu lembro que eu falei para Jorge, para o José, isso. Cada frase que eu falava para uma pessoa, eu precisava de mais 5 para explicar a frase que eu usei. Isso é muito cansativo, porque você tem a impressão que você foi no cerne da simplicidade e que a pessoa está ouvindo com a mesma atenção que você ouve ela. E você começa a perceber que não. Então, o que eu começava a fazer? Quando eu conversava com alguém, eu já via a pessoa não prestando atenção, eu parava de falar. Aí, se a pessoa falasse alguma coisa, eu era franco com ela. Eu falava assim, você não está escutando. Então, eu não vou ficar falando. E aí ela falou, nossa, mas quando você é grosso, eu falava assim, ou você que não está escutando. Quem é grosso Por isso que aqui?
vira um debate retórico, lógico, assim, que não interessa para ninguém. Mas aí a ideia que eu tinha pensado era essa, que era de tentar entender como é que a gente pode, eu não digo estimular, porque também ninguém quer fazer o cara ser e a menina ser um super-homem, uma super-mulher, não é isso, mas é no limite da condição que ele pode suportar esse estímulo, na verdade, que é para evitar aquele tédio que mata, né? Porque Isso, ele te derruba. Então, eu acho que talvez a ideia que eu tive era nesse sentido, né? De tipo, como que em vez da gente frear o superdotado com remédio, com processos adaptativos que fazem ele entrar em sofrimento, como que a gente pode chegar para ele e falar assim, meu, acelera seu Ferrari, eu vou te ensinar a dirigir, como é que troca a marcha, é diferente do carro normal, mas quando você vê, vai ser uma delícia você dirigir esse carro. exatamente. Agora. E é uma delícia. Eu gosto de conversar com a Georgia sobre os projetos. Eu fico tão feliz quando alguém me pede minha opinião. E eu nunca penso que a pessoa deve aceitar. Eu adoro quando eu encontro gente mais inteligente que eu. Tipo, sai até lágrima do meu olho quando acontece isso. Graças a Deus eu posso perguntar para as pessoas alguma coisa e eu não quero ser o mais inteligente. Eu vi vocês falando e eu fiquei imaginando, acho que de cada 10 superdotados, 9 escolheriam não ser. Pela, Uhum. eles abririam mão disso fácil. Eu a vida inteira eu passei assim pensando que na minha lápide ia estar escrito assim, enfim descansou. Ou tipo, alguma coisa do tipo, né? Graças a Deus acabou isso. Porque é demais às vezes, sabe? E eu ficava falando até pro José mesmo, eu falava assim, nossa filho, ser burro deve ser uma coisa tão deliciosa, cara. Você não se preocupar com nada, você não entender o que está acontecendo, porque É, você não leva seu corpo para o limite, não leva sua mente para o limite, né? Eu sempre tive exato. uma para dormir, né? Desde pequeno. Uhum. E eu queria fazer as coisas, né? E quando eu pego uma coisa que eu gosto, a Georgia fala, sai fumaça da cabeça, assim, eu não quero parar porque eu preciso aprender mais. Cada livro que eu leio me leva para mais 5 livros. E, e eu gosto disso, sabe? E aí acho que meu refúgio sempre foi esse, foi um isolamento onde eu começava a conversar com autores, né? E falar que legal, olha o que esse cara pensa. Aí eu ficava, alguns me frustravam, assim, porque eu tentava mandar mensagem para os vivos, né? E eles nunca respondiam. Eu falava, puxa, esse é tão legal se eles respondessem. Porque você fica com esperança de engatar uma com outra. É sempre a busca de estar com alguém que te compreenda. Por isso que eu acho que essa questão da liga, academia, é uma coisa interessante, porque Muito. é unir pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que se sentem da mesma forma e colocar para trabalhar, colocar essa Ferrari para rodar. Exato. E Eu falei no dependendo vídeo da. lá, né, Jorge? É, Falei, a sociedade adora o superdotado, desde que ele esteja morto, que é o gênio, né? Aí usa camisetas dele, Isso. tá livre, ele é insuportável. é. E aí você vai ver a história desses caras aí, tudo morreu com 30 anos, 40 anos, o outro espancado no sanatório, o outro internado. Quer dizer, olha o custo que foi para esse cara dar alguma coisa para o mundo, e o que ele recebe é só E o depois que de ele. Van Gogh, que vendeu um quadro na vida. E hoje todo mundo ganhando dinheiro com a dor dele. Tipo, isso é uma coisa que Sim. para mim é tão inconcebível, assim, eu não sei como uma pessoa que faz isso dorme. Ela que não devia conseguir dormir, não eu. Sim. E eu acho que é uma questão da gente levantar essa bandeira de que o neurodivergente ele não tem que entrar em nenhuma caixinha. É, É, esse é o erro. O erro da É. disputa, né, no nosso país é querer colocar as pessoas que têm superdotação, que têm TDAH, né, enfim, neurodivergência como um todo, e aqui a gente está falando da superdotação, em caixinhas, para que eles literalmente se encaixem ali. Uhum. Eu acho que esse é o maior tiro no pé que a gente tem com o superdotado. Porque quando eu estou pensando numa criança que tem autismo, nível 3 de suporte, por exemplo, que não consegue, não é ele. Eu vejo que os autistas, quando eles estão com outros autistas, eles conseguem, por exemplo, se desenvolver muito melhor, interagir Uhum. jeito deles, eles se sentem mais à vontade até do que numa sala de aula. Essa inclusão que a gente tem no Brasil, ela é uma falácia. É.
porque é só para estar ali no papel para cumprir uma tabela. O Ricardo, ele, né, conhece bastante o modelo de superdotação, de incentivo a superdotado que Israel faz, que tem a civil e tem a militar. Por quê? Porque Israel, assim como os Estados Unidos também tem esse projeto, ele sabe que essa pessoa, essa criança que tem superdotação, ela vai trazer algo para o país. Ela vai Exatamente. isso para o país em alguma área, em algum. É quem eles procuram na hora da pandemia, na hora do problema. É, Ele é legal. Aí é legal ter o superdotado pertinho. Que é a mesma coisa. Quando a pessoa vê que você resolve o problema, ela quer você do lado. Quando o problema está resolvido, ela já quer que você vá embora. Porque é difícil para ela ficar do seu lado. E é o que eu falo muito no vídeo. Acho que isso ataca o ego da pessoa, porque ela, de alguma forma, o ser humano em geral, ele suporta qualquer déficit, qualquer coisa que apresente déficit. Quando apresenta um superávit, quando ele fala assim, esse cara em algum ponto ele é mais do que eu, na visão dele uhum, ele é mais, mas ele fala, como que alguém é mais inteligente? Então ele automaticamente conclui, então eu sou burro. E aí, para ele ir para esse estado de defesa narcísica, aí ele tem que atacar a caricatura, ele não ataca você, é a sua, ele aumenta a sua característica para para te rebaixar. E isso a gente não deve, primeiro, fazer com as pessoas, esse é o que eu falei no vídeo lá da giftedfobia, a gente nunca deve fazer isso com uma pessoa, porque é cruel demais, e a outra, exato. quando você está nesse processo, você não deve aceitar isso. É o que eu venho fazendo hoje, muito na internet. Eu estudei bastante retórica, estudei bastante mesmo lógica informal, para poder argumentar com as pessoas sem aquela violência que eu trazia dentro de mim. Porque às vezes as pessoas que me conheciam falavam, Ricardo, onde vem tanta raiva? Eu falava, ah, filho, se você Você souber, quer saber? Você tem um minuto? eu te falo tudo aí, mas o lance é quando você aprende a desmontar argumento, você vê que a pessoa fica sem lugar. E é importante que se argumente, é importante debater. Eu vi uma pergunta aqui sobre o senso de justiça. Eu não sou especialista, mas eu digo pelos superdotados que eu conheço, sim, a gente tem isso. A gente não, eu lembro quando era moleque, eu fazia minha mãe comprar ração de cachorro para cachorro de rua, quando eu era bem criancinha, porque eu não entendia porque eles passavam fome, que era horrível. Eu tinha várias coisas assim que as pessoas falavam que era estranho. Eu ficava andando em casa de luz apagada porque eu ficava pensando que um dia eu podia ficar cego. Então eu queria decorar minha casa. Todas as casas que eu moro eu sei quantos interruptores tem, quantas tomadas tem, porque eu sei a casa inteira mapeada. Eu escrevo com as duas mãos, eu desenho com as duas mãos, porque eu também ficava imaginando que eu podia quebrar uma. Então eu não esperava as coisas acontecer, eu ficava desenvolvendo tudo isso. Eu acho que esse senso de justiça é muito forte na gente, a ponto da gente se prejudicar profissionalmente, se prejudicar nas relações também, porque quando você está vendo que você está com uma pessoa que não consegue falar com você a verdade, você não consegue mais ficar com ela. Você não consegue. Uhum, É difícil para você ficar fingindo que não está vendo as coisas. E acho que nesse ponto todo, o que é importante mesmo é a gente preservar a nossa identidade, a nossa essência, sem exato, ficar dependendo da validação das palavras que os outros colam na gente, né? exato. Hoje, se alguém fala assim, pô, você não para, cara, você fica, quando você começa a falar sobre um assunto que você gosta, você não para. Eu falo assim, ué, eu vou continuar falando, cara. Se você não quiser ouvir, eu vou falar com o chat GPT. Não tem problema nenhum. Hoje eu uso muito a inteligência artificial. Não como terapeuta, né? Eu não tive a sorte, eu falei isso pro Bernardo, eu falei, cara, se você soubesse o que eu não daria para na sua idade estar fazendo uma variação com uma profissional igual a Larissa, cara, eu tô tudo que eu ganhei na vida por isso, porque ia mudar minha vida completamente. E eu queria que meus filhos tivessem isso também. Então, o José, que já está mais velho, que já teve, mas os dois que moram no Uruguai, que infelizmente a mãe, apesar de médica, não acredita que eles possam ter superdotação, não entende nada de superdotação também. Grita com eles e eu vejo que ela, não por mal, não porque ela é uma má pessoa, mas porque ela não tem ideia do que isso causa num menino hipersensível, principalmente o mais velho. Exatamente. E aí ele, todo dia eu tô aí construindo com ele um espacinho seguro, onde a gente inventa histórias, constrói capítulos de história juntos. E eu
isso me toca muito o coração, sabe? Então, para mim, um projeto desse não é uma boa ideia, não é uma coisa que eu penso como um grande negócio, apesar de que eu vejo ele como um grande negócio, eu vejo ele como mais uma resolução de um caso de saúde pública, porque hoje em dia Totalmente. na faculdade a superdotação, ninguém entende nada, o professor não sabe nada sobre superdotação. Nas duas faculdades que eu conversei, eu vi isso. E eu conversando com pessoas de outras faculdades, a mesma coisa. A formação de psicologia é caduca, assim, aqui no Brasil. É horrível. Ninguém sai psicólogo da faculdade. Eu acho um absurdo que muita gente sai atendendo gente com risco de causar mais dano do que ajuda. Com quanto é rasa a formação hoje no Brasil de psicologia. E ninguém fala de superdotação, ninguém fala de trauma direito, ninguém explica para uma pessoa que trauma causa no cérebro, que desliga toda a função executiva, que você tem hipervigilância, que você não consegue nem fazer as conexões que você precisa, que se acaba com a sua memória, que é um processo onde você não consegue sair dele, porque você está vivendo aquele trauma o tempo todo, como se ele estivesse acontecendo 20. Exatamente. E então você fica numa. Não é, e aí vem sempre as generalizações. O cortisol não é só o cortisol não é uma coisa ruim, o cortisol é uma coisa boa. Mas Exato! As pessoas elas gostam de pegar esses nomes, é tipo a dopamina, agora é tudo dopamina, tudo cortisol. Meu Deus do céu! Simplificação demais de tudo, né? Eu falo para Jorge assim, os pais que têm filhos, eles têm obrigação de saber o que é desenvolvimento humano. E meu filho de 3 anos, até onde eu posso ir com ele? O meu filho de 4 pode o quê? Tipo, o córtex pré-frontal não está amadurecido. O que significa isso na prática? Exato. Eu não posso cobrar dele um comportamento de quem tem um córtex pré-frontal amadurecido. Eu tenho que entender a birra, eu tenho que entender tudo isso, eu tenho que entender a minha responsabilidade quando eu resolvi ter um filho. O José um dia me perguntou, meu filho, ele falou, o que você faria se você fosse presidente? Eu falei assim, primeiro que eu pensaria num tipo de prisão para quem dá seta no meio da curva quando está dirigindo. Que eu acho que a pessoa dá seta no meio da curva só para dizer, mas eu dei seta, né? E a outra que eu falei assim, se a pessoa quisesse ter um filho, ela ia ter que passar por uma faculdade de 6, 7 anos para ver se ela pode ter um filho. Se ela quer ter um filho, se ela sabe o que é ter um filho. Porque você vai criar uma pessoa que precisa se movimentar na vida, que ela vai precisar saber resolver as coisas. E tem muita gente que tem filho porque tem filho e não entende a responsabilidade do pai nesse processo. Não é condenando, ai, que difícil que é ter filho, porque cansa. Cansa mesmo. Mas não é isso. É tipo, é o quanto que você precisa estar consciente da repercussão das coisas que você faz nele. E para você saber como ela repercute nele, você precisa saber quem ele é. E aí você precisa que ele saiba se ele é superdotado, se ele tem TDAH, se ele tem 2 excepcionalidades, 3, se ele tem autismo, se ele não tem. Porque cada configuração pede um tipo de intervenção. E o superdotado, ele precisa demais dos pais. Ele precisa demais, ele exige mais do que qualquer outra criança, talvez. Não, lógico, as que têm problemas de saúde sério, não, mas ele precisa que você esteja ali o tempo todo, ele precisa sentir que ele tem um lugar seguro, que ele tem um lugar onde ele olha e fala assim, aqui eu posso ser eu. Aqui eu posso ser eu, estou à vontade aqui baixar, que eu não tenho que ficar aguentando, aqui eu não tenho que suportar. Olha como são pesados esses verbos, né? Suportar, aguentar. Isso é muito parte da vida da gente, e não deveria ser. E acho que quando a Jorge falou de Israel, foi isso. Quando eu fui para lá, eu tinha uma ideia de Israel, que é aquela do papagaio, que você repete tudo que você ouve na mídia. E eu não vi lá eles com preconceito com ninguém. Eu vi um monte de árabe vivendo lá, eu vi um monte de muçulmano vivendo lá. Eu não sou pró isso ou pró aquilo, eu só sou justo. Eu tenho justiça. Então, quando eu vi lá, eu vi um país que é traumatizado, porque o tempo todo está no meio de guerras, né? Se começa ou não começa, mas está no meio de guerras e precisa defender a existência deles. Eles têm serviços lá que, para quem foi vítima do Holocausto, não paga nada. Está escrito na fachada das lojas. Se você é sobrevivente do Holocausto, aqui você vai ser atendido de graça. Os meninos têm prazer de servir o exército, sabendo que eles podem morrer, porque eles sabem que depende deles a sobrevivência do país.
Você vê gente com o celular da Hello Kitty, com um fuzil dentro do ônibus, mas sem aquela atitude do militar brasileiro, que é o cara que carpina terreno e pinta sarjeta aqui, mas fica com aquela postura de Rambo, sabe? Lá não, lá todo mundo é tranquilo, lá todo mundo tem uma convivência boa. Você vê gente na rua o tempo todo, os militares, mas você não se sente com medo, você não se sente oprimido, na verdade você se sente até protegido. Mas a maneira como eles tratam a inteligência lá é brutal. Esse direcionamento, eles têm o programa militar que interessa para a sobrevivência deles, mas eles vão identificando os eixos de inteligência no processo. Eles têm um treinamento para os professores observar essas crianças desde cedo e já encaminhar para avaliações que não são só psicométricas, porque a psicometria é cheia de limite, né? Eu sei que é parte do seu trabalho também, mas ela não é a verdade absoluta, né? Você precisa de muito mais. Não, de jeito nenhum. É daí que vem nosso respeito por você, porque você não é uma pessoa que está preocupada com esse número, você quer ver, você quer entender o todo. E eu acho que é isso que é parte de uma boa avaliação. Porque hoje tem muita disputa na internet, tipo, cuidado com não sei o que é, tipo assim, a minha avaliação é a melhor, vem comigo. E a superdotação não é esse commodity aí, ela não pode ser isso. Não é uma coisa, não é leviano. Tipo, o que eu digo assim, não te dá um colarzinho, não vai fazer você estacionar numa vaga especial, não tem nenhum benefício de você ser superdotado no Brasil. Pelo contrário, é um fardo, você vai ter que carregar uma mochila pesada igual dos romanos, na época do Império Romano. E a gente precisa olhar para isso como solução mesmo, porque é um país que precisa de gente para pensar. Precisa de Exato. problema não falta aqui, e o superdotado ele é a pessoa mais capaz de resolver problema que existe por soluções que ninguém nunca pensou, por portas que ninguém nunca pensou que tivessem conexões. Eu lembro quando eu jogava videogame com meus amigos, tinha um jogo de tiro que eu adorava, o Call of Duty, não sei nem se é da moda hoje em dia. Eles jogavam Call of Duty e terminavam em 2, 3 dias. Eu demorava meses, porque eu não terminava o jogo, porque cada vez que eu tomava um tiro eu começava de novo. Ou seja, eu só terminava o jogo quando eu terminava o jogo sem tomar nenhum tiro, porque eu falava, guerra é assim, você não pode tomar um tiro. Eu começava a decorar o jogo inteiro. Eu sabia de onde vinham todos os soldados, assim, porque, tipo, eu lembro que eu montava quebra-cabeça de 10 mil peças, assim, quando eu tinha 6 anos, porque era um desafio para mim, eu fazia montinho com as peças, montava 3 peças, que eu ficava botando uma por uma ali. E aí eu passava para o montinho das que eu já testei. E aí cada peça que eu montava era uma alegria. Então, tipo, você não pode tirar isso do superdotado, a conquista pessoal dele, sabe? A capacidade que ele tem de resolver problema é a coisa mais linda. Quando eu consigo trabalhar em grupo, eu me emociono. Eu lembro quando eu trabalhava em propaganda, eu tinha uma ideia de um filme de publicitário, aí eu olhava aquela mulher vestida de freira, porque a ideia tinha uma freira, aí eu via que o cara achou uma igreja abandonada, aí eu via aquelas pessoas fazendo o almoço, eu falava assim, me olha quanta gente fazendo a ideia que eu escrevi num papel. Aí eu ficava louco com isso, eu falava, uau! E eu adorava o que eu fazia por causa disso, não por causa do jeito que as pessoas olhavam para meus anúncios. Eu falava, meu, olha só quanta gente mobilizada para fazer uma ideia que eu tive. Que demais isso. E aí eu queria ter mais ideias. E aí eu lembro que eu ia acompanhar, às vezes, o pessoal não gostava de ir em reunião, eu adorava. Eu ia acompanhar a produção dos filmes, dos spots de rádio, e os caras chegavam assim, tá, o que você pensou para esse spot aqui? Aí eu já provocava, eu falava assim, eu sei o que eu pensei, eu quero saber o que você pensou. E aí o cara não estava acostumado com delegar, com gente que delega. Ele só quer gente que assina, né? E que ele só execute. Aí eu fazia os caras pensar, então eles gostavam que eu fosse lá. Aí eu levava um monte de DVD pra gente roubar ruído. Então a gente ficava a noite inteira fazendo experimentos, assim. Eu pegava aquelas caixinhas só com barulho de porta abrindo, que é de meio da Warner Brothers, assim. Aí a gente ficava, tá, vamos colocar isso aqui, ver se fica bom. Aí os caras não ficavam de mau humor, eles ficavam mó felizes, assim, de trabalhar, sabe? Porque quando você tira o melhor das pessoas, elas entram num estado de felicidade que é tão incrível, que eu nunca entendi gente que trabalha com coisa que não gosta. A pessoa nunca vai ser boa em nada se ela faz o que ela não gosta. Exatamente. Eu sempre medi, assim, a hora de eu ir embora do emprego, quando eu demorava mais de 30 segundos para botar a meia, quando eu acordava. Se demorasse mais de 30 segundos, é porque eu tinha que mudar de trabalho, sabe? Porque eu acho que não é meu lugar aqui. E eu acho que as pessoas têm que buscar isso na vida. Então a ideia eu chamo agora de Academia Brasileira de Pilotagem da Mente Neurodivergente.
Porque é quase um curso de formar um piloto de caça mesmo, de porta-avião, sabe? Que é o cara que tem que pousar, tem 3 linhas para ele bater, senão ele tem que arremeter, senão ele cai no mar. Ele sai da. Tipo, tudo é no limite ali. A vida do superdotado é meio isso: é dirigir um carro a 300 por hora o tempo todo. Então a curva tem que ser muito bem feitinha, a atenção, o foco, o cuidado com a saúde dele, com o sono, com a alimentação. E acho legal se a gente puder, desde pequenininho, começar a dar suporte para ele nesse sentido, para a família, de falar assim: ó, assim que você tem que tratar teu filho, para a família extensa, para cuidador, para babá, ó, não põe na frente da TV. Deixa ele buscar a solução. Esse cara vai transformar um graveto numa espada do rei Arthur. Então, mostra para ele a mística do livro. A história do meu filho, do Lolo, lá foi quando ele quebrou o braço, ele estava lá no Uruguai, eu aqui, a gente começou a escrever um livro junto, que era o Gesso Mágico, porque daí ele podia expressar através do personagem o que ele não era capaz de verbalizar, do sentimento dele, de estar com o braço quebrado longe do pai. Então, o personagem virou ele, e eu consegui entender ele pelo personagem, e a gente no final criou um livro juntos, que a gente tá louco para publicar e fazer esse livro acontecer. Ele falou: papai, vamos fazer uma parte da página que a criança escreve o que ela está sentindo, se ela quebrou o braço também. Se a gente vender bastante livro, você vai poder vir aqui me visitar mais vezes, porque é muito bonito você conseguir perceber que eu falei para ele, ele fala todo dia, eu falo: como foi seu dia? Que nota foi seu dia? Aí ele fala 7, 4, eu falo: o que faltou para ser 10? E com 7, tá bom? Daí, às vezes ele fala: porque foi aburrido é com tédio, né, em espanhol. Foi entediante. Eu falo: filho, o papai vai te ensinar uns truques. Por exemplo, papai, às vezes, ele dormia tarde, porque o apartamento da vovó era pequenininho, então eu esperava eles dormirem para casa ser minha, para eu poder ter paz, para eu poder ter silêncio, para escolher que canal da TV que eu assistia. E aí, sabe o que eu fazia? Não tinha nenhum canal bom de madrugada, então eu ficava trocando de um canal para o outro para ver se a frase do canal anterior completava com a frase do seguinte. Eu ficava fazendo trocas de canais, assim. Que da hora! Eu ficava horas fazendo isso, e eu ficava mó feliz quando 3 canais formavam uma frase. Assim, eu falava: consegui com 3. Eu lembro que o recorde foi 5, deu uma frase em 5 canais. Eu trocava aleatório, assim, as canais e dava... Tipo, eu falei para ele, eu me divertia assim, então você pode ficar contando as flores, ver quantos tipos de verde tem no seu quintal, porque isso é muito legal. Aí eu falo assim: se você ficar olhando para uma folha, você vai ver as coisas da folha, mas se você ficar olhando muito tempo para ela, ela começa a mostrar outras coisas para você. Aí eu vou ensinando ele a fazer o jeito MacGyver, que quem é da minha época conhece o MacGyver, que era o cara que fazia bomba com chiclete, com uma caneta Bic. A situação era um seriado que tinha, Profissão Perigo. Aí eu ensino para ele esse jeito, tipo, como que eu posso me virar com o que eu tenho na mão? Eu sempre fui esse cara, né? Eu nunca esperei Criatividade. o ideal. Eu sempre falei assim: tá, eu tenho isso aqui, isso aqui. Se eu combinar isso com isso, dá o quê? Minha mãe falava que quando eu era moleque, eu ia na pizzaria com eles, eu pegava os refrigerantes das mesas, assim, e ficava juntando num copo, misturando todos e tomava. Ela ficava horrorizada com isso, porque eu queria saber o que acontecia se misturasse Coca com Fanta, com não sei o quê, com Guaraná. E é legal você não tirar isso da criança, assim, dela, de às vezes você vê ela enfiar o pé numa poça e você não deixar seu medo contaminar ela e falar: meu, deixa ela pisar na poça, depois toma banho. Tipo, não nascer, porque minha mãe me criou uma criança medrosa, né? Eu nunca subi numa árvore, né? Uma hora é diferente, mas eu nunca tive medo de muita coisa, né? E eu fico pensando muito isso com meus filhos, assim. Eu, às vezes, quando eu dou um brinquedo para eles, por eles terem provável superdotação também, eles falam: papai, como é que brinca? Eu falo assim: não sei, vamos descobrir. Porque tem um jeito que as pessoas brincam, mas a gente pode achar outro. Exatamente. A gente pode... Exatamente. E é muito mais legal achar outro. E como eles conseguem criar, fazer o MacGyver, igual você falou. E o mais É pura criatividade. que vem depois, porque é quando eles falam assim: olha só, eu estou usando tudo que eu tenho aqui. Aqui eu posso usar tudo que eu tenho. Ninguém está falando não é assim que brinca. E As frases que... deixa eu te colocar na caixinha aqui, ó. Deixa eu te mostrar como é que a gente, todo mundo brinca aqui. Não é do jeito que você tá querendo, é desse jeito aqui. Pronto, já corta um pouquinho da criatividade. Eu fico falando isso, eu falo assim: ó, para o superdotado tem um jeito muito legal de você usar a inteligência artificial, sabe? É você se descrever para ele, você contar quem você é e você dizer para ele que você não aceita. Então eu falo para ele: eu tô tendo ideia aqui, eu chamo ele de grande, né? Eu falo: eu tô tendo ideia aqui, grande. Não é hora de você vir com o juiz.
Então agora você deixa eu ter ideia aqui e estimula minhas ideias. Aí ele vai e te estimula. E aí você chega para ele depois e fala assim, agora vamos olhar para isso com seriedade para poder estruturar. Aí ele vai Uhum. isso. Então, tipo, eu fico vendo muita oportunidade, inclusive, para eles desenvolverem os agentes treinados para superdotação mesmo, para poder usar isso no apoio. Nossa, é verdade. Porque hoje em dia o que acontece é que você vê eles procurando, se eles não estão indo para o caminho da droga, eles estão indo para o caminho da tela, que é quase uma droga, porque derrete o cérebro deles, né? São meninos que nem a Jorge falou, estão no terceiro ano de medicina e conseguem prestar 10 minutos de atenção numa coisa. É isso Uhum. para eles, não como uma condenação de comportamento, mas se você hoje não quer prestar atenção nas coisas, você precisa tanto de estímulo assim, Mas não a precisa, vida tá né? boa. Eu estava pensando nisso outro dia. Normalmente, minha consulta médica dura em torno de 1 hora. Primeira consulta, 1 hora e meia, até entender o quadro da criança. E eu percebo que muitos pais, eles não conseguem prestar consulta, começa a demorar muito. E aí, quando eu percebo que eles estão ficando dispersos, e às vezes eu não consegui pegar tudo que eu precisava, eu paro a consulta ali e eu falo, a gente vai ter que fazer uma segunda parte. Porque não adianta eu insistir. Exato. Esse problema da tela é muito grande. Eu estava vendo, acho que é a Dani que falou aqui, deixa eu ver se foi. É a Dani, que é a Super Dani, que realmente deu despreparo, né? Dani, se eu te falar como médica, na faculdade de medicina, nunca ouvi nada sobre superdotação, nunca. O Ricardo falou já da parte da psicologia que ele está estudando. A gente teve estágio de neuropediatria, nunca ouvi, né? O foco da neuroped tem neurodivergência, tem uma série de coisas, aprendi milhões de coisas, meu professor é maravilhoso, mas nunca ouvi sobre superdotação. A Larissa mesmo, que, né, fez a especialização, é difícil encontrar lugares que falem, É, né? exatamente. Então, assim, os professores não estão preparados para receber nem o TEA, nem o TDAH. O superdotado é assim, não me venha com mais um problema. É tipo isso. Tenho aqui 2 que eu não sei o que eu faço com eles. Então, a gente precisa, eu acho que essa questão da academia, da liga de superdotado, é uma forma de nós educar. Uhum. Porque, agora é a modinha, não é a modinha, é porque estamos olhando para eles. Estão sendo feitos mais diagnósticos. Então, a gente tem que saber como que conduz. A escola não sabe, a escola vem com aquela conversa, não, aqui todo mundo é igual. Pera, Não né? é. Igualdade e existe equidade. Isso é constitucional. Que dói, para descobrir Isso é que não é direito igual. constitucional. O pessoal quer falar, não, aqui todo mundo é igual. Não, existe igualdade, existe equidade. Então, eu não posso prejudicar uma criança que tem ali um potencial para voar nessa vida, porque não, deixa no tempo, né? Tem a questão de passar essa criança, né, antecipar série. Uhum. Então, até que ponto? Será que a gente não precisa de algo paralelo à escola para estimular essa criança, para dar para ela a oportunidade dela atingir esse potencial? E treinar profissionais para isso, treinar professores, porque senão a gente vai virar nessa bola de neve, nessa medicina tradicional, que tudo é normal. Não, Uhum. né? Tudo. Isso me irrita profundamente, Ah, sabe? Eu brigo com os médicos, porque assim, essa visão de inventando a ciência. Gente, a ciência, assim, o que real para a ciência hoje, até ontem não era. E amanhã Exato. vai exato. ser outra coisa. Então, esse negócio de falar, não, porque protocolo fala isso, estudo fala aquilo, tá. A ciência não é 100%. A ciência ela só pôs a luz em alguma coisa. Ela é importante, mas ela pôs a
numa determinada coisa. E isso me irrita, porque eles não querem ampliar os estudos, eles não querem debater, porque tem que estar tudo falou isso, sabe? Eu tenho vontade de enfiar esse estudo onde você quiser, sabe? Vamos conversar, vamos discutir sobre isso, vamos ampliar. E para de medicar essas crianças, pelo amor de Deus. Aqui o Thiago falou que fazer uma faculdade para ser pai é tão ridículo. Bom, você tem que tirar a carta, aprender tudo sobre o carro antes de você sair com o carro. Sim. Ridículo é você fazer um comentário desse numa live onde a gente está falando do jeito que o superdotado é tratado. Falar dessa maneira, como se a sua maneira de ver as coisas fosse a única. Isso é só uma opinião, é uma alegoria, uma figura de linguagem. Estou aqui te ajudando a interpretar um texto. Mas eu acho que é isso. Nós já estamos com 1h30 de live de novo. Nossa, que teve uma pendente falar com uma mãezinha que está me esperando. Eu acho que agora a gente pode dar um start nessa academia para a gente. Falei que pai tem que estar preparado, coleguinha. Porque você pode ser um pai que vai acabar com a cabeça do seu filho e formar um indivíduo que vai ter um monte de problema na vida, como um monte de gente que está aí hoje. Pai bêbado, pai drogado, pai que não consegue, mãe que não consegue largar o celular para amamentar o filho, que não consegue abrir mão de um monte de coisa para cuidar do filho. Então, para ser pai e ser mãe é uma coisa séria, fera. Ser pai e ser mãe precisa de estudo, precisa entender o que é a importância da sua influência sobre a vida do seu filho, o quanto ele depende de você. É disso que eu estou falando aqui. Não tenta reduzir o que eu estou falando, não. Não tenho muita paciência. Eu não sei eu sei que eu estou errado nisso, mas é o que eu posso oferecer. Eu sou pai de 3, cara, e eu me preocupo bastante com a minha influência sobre eles, porque hoje eu não tenho acesso a eles, por causa do jeito que são as leis. A gente precisa sempre conversar, discutir, entender, porque é um assunto que ainda está no limbo. Tá no limbo. Ser pai e ser mãe é muito importante, é uma figura central no desenvolvimento da criança, na formação da identidade dela, na segurança, na autoestima, principalmente, dela. sem dúvida. É disso que eu tô. Não estou criticando. Eu sei que é impossível ter uma faculdade para ser pai, eu não sou tão estúpido assim. É a figura de linguagem, né? Mas olha, vamos encerrar. Queria agradecer, Lari, queria agradecer. Eu que agradeço. Falar para a Ju está aqui, a mãezinha que eu vou atender agora, que já eu entro na consulta. Obrigada pela paciência de aguardar. Mas é um assunto muito importante. Vivi está aqui. A Vivi tem um filho que é uma coisa assim, querida, que eu tenho, cada vez que ela leva ele para eu ver, eu tenho vontade de apertar aquela bochecha dele. Que delícia. Ele é um desses que eu falo errado, né? Os dinossauros, quando ele estava na fase de dinossauro, ele me corrigia todas as vezes, né, Vivi? Então, eu falo que é uma alegria cuidar dessas crianças que têm superdotação, é uma alegria essa nossa comunidade mesmo, que eu já chamo isso de uma comunidade, né? E a gente levantar essa bandeira do superdotado mesmo, para que algo seja feito. Porque, assim, como mãe de superdotado, eu falo que é mais fácil ser superdotada do que ser mãe de superdotado. Acho que é legal valorizar também o trabalho que a Larissa faz voluntário, porque hoje em dia está muito elitizado isso. É muito difícil para quem não tem acesso ao diagnóstico, à avaliação, e é uma coisa que também vale a pena pensar, ver o que a gente pode fazer por isso. Eu imagino que isso, eu olho em volta aqui, a quantidade de miséria que tem no país, quanta gente deve estar escondida aí, sofrendo, igual o Van Gogh, igual o Tesla, igual um monte de gente que a gente nunca vai saber, porque é o que eu falo, como eu pensando já na campanha publicitária dessa academia, eu já imaginei assim, antes dele ser o Einstein, ele era o Albert, antes dele ser o Franklin, ele era o Benjamin, antes dele ser o Chagas, ele era o Carlos.
E tá cheio de Carlos, tá cheio de Benjamin por aí, que ainda não é o Franklin, que ainda não é o Chagas, e que seria muito bom que a gente pudesse dar, de alguma forma, acesso a eles, para poder saber quem eles são, para a gente poder pescar essa gente aí onde elas estiverem, no meio de famílias bastante desestruturadas, no meio de famílias que infelizmente estão sem condição de poder oferecer um melhor tipo de solução para esses filhos neurodivergentes. Acho que é uma coisa que devia ser muito importante para a gente pensar, né? Já que o governo não pensa. Exatamente. É isso aí. E eu estou à disposição para quem quiser conversar, fica à vontade para me adicionar e trocar ideia. Eu gosto de trocar ideia. É a coisa mais legal que eu acho na vida. É pegar o que eu penso, escutar o que o outro pensa e poder fazer uma terceira coisa com isso. Sim, sim. Tamo junto, vamos marcar mais conversas, vamos marcar um café, né? Para quem é daqui de São José, vamos tomar um café e bater um papo, que eu acho que vai dar samba aí. Com certeza. Hoje eu vou deixar salvo, hein? Eu não vou perder hoje, te prometo. Obrigada. Obrigada, boa noite. Qualquer forma, Obrigada, coloca no Ricardo. YouTube também. Oi? Coloca no YouTube também, porque fica lá para Eu, sempre também. Né? eu tentei transmitir, mas eu não consegui. Problema da frente do computador, da peça da frente do computador. Se Eu sei. depois puder me ensinar como que eu transmito aqui, eu baixei o programa, mas não sei. Na próxima eu prometo que eu faço. Todo mundo aí, isso. Obrigado por ouvir. Desculpa por às vezes eu não conseguir ter o equilíbrio necessário para falar disso, porque é bastante emocional para mim. A questão é muito pessoal. É muito bonito ouvir você, Ricardo. Nossa, acho que enriqueceu assim tanto um ponto de vista desse e um relato tão denso. Eu acho que, nossa, foi realmente muito bom ter podido estar aqui de espectadora e ouvir um pouquinho mais. Que delícia. Você Quem sabe for quanto daqui eu te encho de o saco, né? José, quem for aqui de São José e quiser tomar um café, a gente marcar um dia para tomar um café, para a gente bater um papo, eu vou deixar Uhum. lá nos comentários que a gente faz um grupo aí, marca para a Boa, gente bater esse papo e desenrolar mais essa conversa. boa, Gê. Um beijo para todos, boa Beijo, gente. Obrigada. noite para todos. Vamos lá então, Gabriela. Adiciona a gente Vamos aí. fazer acontecer. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Como que eu faço aqui? Aqui.